Bem, olá. A gente está começando agora a nossa gravação do nosso podcast. E quem está aqui mediando esse podcast é eu, Claudiele, Pedro e Tainá. E a gente vai trazer um pouquinho da nossa discussão sobre a história das mulheres, né? A gente está trabalhando dois textos, que são As Mulheres, o Poder, a História. E o segundo é A Mulher Popular Rebelde. Então, de antemão, eu quero trazer um pouquinho já que a gente vê que esse texto, primeiramente, o texto das mulheres, o poder e a história, ele traz uma abordagem que adentra, né, o poder justamente no quesito que é composto de um encruzamento patriarcal, que a gente vê que fortemente tem essa questão do patriarcalismo que está bastante presente nessa questão do controle do homem, do controle masculino, e que isso ainda continua sendo um pouco atual. Tanto é que a gente vê fortemente a questão, por exemplo, da situação das mulheres em relação ao trabalho. Tem mulheres que elas recebem bem menos, exercendo a mesma função que os homens, e até isso pode estar diminuindo quando se trata de um quesito racial. Então, queira que não, essa história que as mulheres vêm passando, essa luta, essa busca pelo poder que ela tanto almeja, ainda acaba sendo bem presente atualmente, porque as mulheres ainda estão passando por essa luta, por essa conquista. E que essa busca pelo poder ela ainda é remetida a um quesito que tem a significação do patriarcalismo. E que por muito tempo o poder é atribuído às mulheres justamente por elas terem a questão da maternidade, do controle dos filhos, só que isso foi mudando com o decorrer da história. E elas vêm agora, depois de um tempo que se afastou esse quesito, ela vai apenas sendo complementar na vida masculina. Algum de vocês querem comentar alguma coisa? Hoje em dia é mais nítido pela, pelo material que se tem que as mulheres tinham suas participações nas histórias, mas elas nunca eram mencionadas. Você vê isso de um olhar mais alternativo, de história vista por baixo, mas quem conta as histórias por cima nunca menciona a participação das mulheres, mesmo por trás, a vanguarda, ou auxiliando nas revoluções. Você não vê um grande líder contando isso, você vê uma história de baixo contando isso. Mas as mulheres sempre estiveram lá. O problema é quem vai contar essa história. Vai contar a pessoa vista de cima, o espectador visto de baixo, ou a própria mulher, se ninguém nunca deu ouvidos para ela. Não, mano. Porque, tipo, a gente vê que existe a história das mulheres, mas elas são excluídas da história. Por quê? Ao meu ver, isso é porque a história, normalmente, né, é feita por homens. Ele até fala um pouco no texto, que a história é feita por homens, sobre a história dos homens e sobre o poder dos homens. Então, mesmo que as mulheres tivessem papéis importantes na história, como a gente vê várias vezes, como o Tainá até falou, elas eram excluídas da história, porque normalmente a história é feita por um homem falando sobre a história de outros homens, sabe? E para homens. E para homens, é. Então, justamente nessa busca da mulher por poder, né, de contar a história dela, a gente vê que tem dois opostos. E isso, o primeiro texto ele traz bastante marcante, de que tem o homem e tem a mulher. Só que a noção de poder que ele mostra e marca bastante é de que o homem ele precisa exorcizar a ameaça feminina. Então ele traz esse conceito de que a mulher é uma tentação para a sua própria salvação. A gente já vê aqui que tem uma noção de um pouco religiosa, que tem esse fator que vai estar influenciando. Então, a mulher é nada mais que nada menos como se fosse um obstáculo para o homem conseguir a sua salvação. Ela vem como tentação para o homem. E se a gente for olhar, parar para pensar e olhar, e é interessante até a gente destacar isso, é que as mulheres, e o texto traz isso bem claramente, as mulheres elas têm uma função de mães.
Então, essa função que elas têm é como se fosse um destino, né, do ser humano. Ela é mãe do destino do ser humano, porque ela vai educar. E isso, queira que não, é uma forma de poder. Porque a mãe, a mulher, o ser feminino, na verdade, ele tem essa função, esse poder de educar a sociedade, de primordialmente estar trazendo aqui já do berço, e tem essa obediência à figura materna. E é bem preferível para a sociedade como um todo, uma sociedade machista, ela simplesmente ignorar as funções maternas e deixar isso como relevante, as funções maternas e domésticas, e impor que a mulher ela não vai ter um poder no sentido biológico. Ela não vai ter esse poder. E muito menos um poder no sentido que seja mais de outra maneira, por exemplo, no sentido econômico, no sentido cultural. Ela não tem esse poder, ela não tem esse destaque. Isso é justamente tratado como um fator biológico de que o mais forte que tem esse poder. Então, destaca-se isso, de que a mulher, ela, apesar de ter esse controle do destino da humanidade, do destino do ser humano, ela vai ser sempre mais, como eu falei logo no começo, ela vai ser só um complemento na vida do homem, ela vai ser um pouco mais afastada, ela vai dar um passo para trás. Ah, é sempre muito retratado, como o Claudine falou no começo, que a mulher é vista como tentação. E a mulher, como bem mencionado no texto, está muito ligada no estereótipo à espiritualidade, em que a mulher ela é um ser que é o mais próximo possível que você tem de algo espiritual, como retratam muito a Bíblia, no, no texto, que elas são objetos que podem ser usados por coisas malignas para atrair os homens e desviar eles dos seus propósitos, para que as suas vergonhas são algo que tem que esconder, que não é algo natural, que o sangramento, a menstruação não é algo natural, e que isso é castigo. A mulher é muito remetida ao espiritualismo, tanto é que tem a caça às bruxas, tem a figura da bruxa, e é tudo sobre a mulher. A mulher é o mal e o homem veio para conseguir castrá-la e colocá-la ela em casa como papel materno. Apenas isso. Ela serve, segundo a visão que o texto me passou, ela serve como uma ferramenta e nada mais. É até interessante, Tainá, citar as bruxas, porque o foco de estudo da mulher, nesse foco de estudo feminino, é algo que não recente, porque quando a gente estava trabalhando, logo no começo do nosso curso com o Iago, sobre a questão dos grandes homens, e até mesmo dessa disciplina de teoria da história, a gente já chegou a trabalhar essa questão, né, dos grandes homens, dos grandes nomes. Então, era sempre figuras masculinas, eram generais, eram reis. E o foco de estudo, quando abordava a figura feminina, era só para falar, por exemplo, das bruxas. Isso era algo marcante para dizer, não, a bruxa é algo que não presta. E é interessante essa figura de bruxa, porque eu estava lendo um livro, não me recordo o nome, mas que diz que a bruxa nada mais é do que uma mulher que ela demonstra um poder não sendo, ou talvez sendo um poder realmente espiritual, um poder mágico ou não, mas que ela tem autonomia, que ela quer conquistar a independência dela. E isso assusta o homem, já que a mulher ela deveria ser submissa ao homem, à figura masculina. Então, a bruxa nada mais é do que uma mulher independente, uma mulher que ela não se submete às amarras que a sociedade estava impondo. E outra coisa também era que retratavam da mulher também nessa época, antes de um estudo mais aprofundado dela, era justamente das mulheres que eram tratadas como objetos, eram as princesas, elas eram tratadas como objetos de mercadoria, um objeto de mesmo de conquista, que era usada para ter a paz e ter boas relações entre as nações. Isso que era também tratado pelas mulheres, e justamente a microhistória, ou a história vista por baixo, e também os análises, eles trouxeram uma nova visão para a história das mulheres.
Tanto é que Tainá comentou essa questão da menstruação. O que se conhecia sobre a mulher era algo muito superficial, era algo muito simbólico, que eles acreditavam, tinha muito um achismo. Então, realmente, estudar sobre a mulher foi algo que veio mais recente. Exatamente como o Cláudio falou, a história simplesmente negligencia as mulheres, até na forma social, o neutro, né, que a gente, quando a gente fala de ambos os sexos ou de vários sexos, a gente usa eles, né? Então até no social a mulher é deixada de lado. E é feito, elas falaram, a mulher ela é tratada como coadjuvante, e quando ela é a personagem principal, digamos assim, da história, normalmente é uma bruxa ou uma filha do diabo. Então, existe essa exclusão, né? E só adicionando na outra fala de antes, os materiais que esses historiadores usam, né, também são feitos por homens. Então, os poucos materiais que a gente conhece que são de mulheres, normalmente são documentos que vêm como manuais de cozinha ou livros pedagógicos e esse tipo de coisa. Então, existe essa exclusão da mulher. E, tipo, ela vem de outra exclusão. Ela, por exemplo, no século XIX, tem a separação de tarefas de mulheres e homens. E a mulher, aí ela é ignorada. O porta-voz dela é um homem. E aí eles separam um trabalho de força física para os homens, né? Tipo, aos homens a madeira e os metais, e a mulher a família e os tecidos, né? E aí ele fala até sobre como algumas vezes a mulher é vista, até no passado, de forma estereotipada, né? Por exemplo, sempre que existia uma mulher mais independente, né? Uma mulher que não precisava de homem, que era um pouco mais forte, ela era dita como filha do diabo, como uma mulher histérica. E quando como eu posso dizer, o que eles queriam como mulher, né, naquela época, era o exato contrário. Não era a mulher filha do diabo, a mulher fogo, era a mulher passiva, a mulher água, que ia se adaptar ao seu marido. E aí, nessa época, as tarefas da mulher era ser dona de casa. O homem podia ajudar, mas normalmente quem ficava com o trabalho eram as mulheres. E elas até conseguiam alguns trabalhos, mas não eram grandes trabalhos. Elas focavam em coisas pequenas, tipo levar o pão de um lugar para outro, pequenas tarefas com tecidos. Elas não podiam ter grandes trabalhos, sabe? E Tanto é que Perdão. não, pode falar, pode falar. Tanto é que a produção, ela era dividida em três. Ela era a produção, a comercialização e quem consome. A produção e a comercialização era exclusivamente feita por homens. E o consumo era feito por mulheres apenas para o celular. Tudo que elas podiam consumir tinha que ter interesse para o lar. Não era interesse para elas. No máximo, o interesse estético para agradar o outro, mas nada para ela. Sim, sim, e até justamente essas relações de poder que tem era o controle de massas. E isso era destinado justamente para o olhar masculino. Então, o homem que tinha esse controle, que era melhor para ele, as mulheres, para que elas vão ter esse controle? Não, isso aí não era o foco. Aí sempre o foco de tudo tinha que ser a mulher, o homem, o homem, o homem. E justamente é até interessante a gente estar citando isso aqui, que a gente já vai partir para a finalização, para ir para a abordagem da mulher popular rebelde, porque a gente vai ver agora que a mulher vai ter uma outra visão, ela vai começar a ter a sua autonomia. Aí, tu quer mediar, Pedro, agora? Pode ser. É que a gente agora está com pouco tempo, né? Então Isso. vamos ser rápido. A gente tem 3 minutos. Então, Empolgou. a gente se empolgou, é. É. Basicamente, a gente vê que a mulher, mesmo sendo colocada para essas tarefas, ela não se deixa ser presa, digamos assim. Por exemplo, chega um momento em que as mulheres lutam pelos poucos direitos que elas têm na época, como por exemplo, quem ficava com os salários eram os homens, eram os maridos.
Só que quem cuidava da casa eram as mulheres. Então elas foram às ruas, protestaram e conseguiram com que o pagamento do marido ficasse com ela, porque são elas que cuidam da casa e elas iriam usar para comida e tudo mais. E aí elas conseguem esse feito. E tipo, não é só esse feito. A maioria das revoltas e rebeliões que a gente vê normalmente são começadas por mulheres. Eram as mulheres que começavam. Quando, por exemplo, o preço de algo era excessivo, elas iam para as ruas e lutavam para que o preço voltasse a abaixar. Então, normalmente, quem fazia esse trabalho de revolução, de avanço, digamos assim, era a mulher. Enquanto o homem tinha medo de fazer isso. O homem tinha medo de fazer algo do tipo. E o E homem, ele. pode falar, pode falar. Desculpa. E o homem, ele não só tinha medo, como ele restringia a mulher, em que ele preferia que ela ficasse em casa, exceto quando fosse para lutar pelos interesses dele. É. Esse era o papel da mulher nas suas revoluções, era lutar pelos interesses do marido. E fora Só que que. a mulher. Isso, pode contar. Não, terminou, terminei. Não, 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 não. Então, e fora que a mulher, ela tinha que meio que um padrão, ela devia ser vista de tal forma. Então, além de ela ter que ser meio que, bota aspas aí, né, recatada e do lar, ela tinha que ter aquele padrão social. Então, tanto é que a gente já vê, se você for analisar, muitas revistas da época era como arranjar um marido, como conquistar seu homem, como ser uma mulher. Então, você tinha que se portar de tal forma, porque a mulher ela deveria ser agradável para o marido, ela tinha que fazer com que eles se apaixonassem por elas, ela tinha que ser plena de uma atitude única, tá entendendo? Então, ela que tinha que seguir um padrão para poder agradar a figura masculina. Então, para acabar, a gente chega à conclusão de que existe a história das mulheres e está lá. E elas fizeram muito pela história, só que não é contado. Mas vocês E querem adicionar mais alguma coisa? no final do texto, da mulher rebelde, eu gostei muito de uma citação que ela fala que a miséria, a opressão e a dominação eram de fatos reais, só que isso não bastou para contê-las. E nisso a história mostra, mesmo que a história curta, não tão contada, mostra que a mulher teve seu papel, que a mulher tentou, de- da forma que ela podia, se rebelar contra isso e usar isso ao seu favor. Ela não ficou 100% passiva. Era muito grande as amarras que tinha e ela tentava soltar essas amarras de pouquinho em pouquinho. Isso é muito interessante de se ver. E até que hoje em dia a gente também tenta soltar essas amarras, né? A gente vê claramente que isso ainda não acabou. É uma luta que não vai acabar nem tão cedo. E eu acredito que tenha sido isso, nosso podcast sobre um pouquinho das histórias das mulheres. E obrigada pela atenção. E é isso aí, muito obrigada. Muito obrigada pela atenção. Pedro?